Bom dia, tudo bem, oitavo ano? Espero que todos estejam muito bem e que logo possamos nos reencontrar novamente. Dando continuidade então em nossas aulas de história, hoje nós vamos abordar o capítulo 5 da apostila do segundo bimestre. Para quem já tem, para quem não tem, embora a aula vai ficar gravada, você pode olhar quando puder, ok? Nós falamos anteriormente das ideias iluministas lá no primeiro bimestre, do nascimento das ideias iluministas que acabaram fervilhando a Europa com revoluções que a gente acabou estudando, entre elas a mais importante, a Revolução Francesa. Essas ideias não ficaram restritas apenas na Europa, a gente acabou também estudando a parte que fala na Revolução Francesa que os outros reinos da Europa estavam muito preocupados com essas ideias, que se elas chegassem até seus respectivos países, pudessem ocorrer o que ocorreu na França. Ocorrer a Revolução Francesa, ocorreria também revoluções em cada um dos seus países. Enfim, essas ideias acabaram chegando na América, a gente vai entender como que elas chegaram até na América, de que maneira que elas chegaram na América, mas antes nós temos umas observações para nós fazermos. Aqui nós temos um quadro que mostra provavelmente um professor e seu aluno discutindo e debatendo algumas ideias. Nós temos algumas pessoas, alguns serviçais também que aparecem aqui e nesse ambiente, tá? Traz alguns livros, alguns livros em cima da mesa, no chão, discutindo teorias, enfim, Louis de Girardin foi um dos últimos alunos do filósofo Rousseau a se tornar um grande paisagista. Então nós estamos falando de Jean-Jacques Rousseau, um grande filósofo, um grande iluminista que trabalhou e que viveu na época áurea dessa revolução toda aí, ok? Destaque elementos que podem ser relacionados ao iluminismo. Então o professor já falou, nós temos aqui. Perceba que toda a obra está iluminada nessas duas pessoas e ao fundo ela está mais escura. Aqui quase nem podemos observar as janelas, a cortina, enfim. Nós estamos muito mais, o artista quis focar muito mais o centro da obra, aonde a pessoa em si ela está bem iluminada, bem esclarecida, bem informada, e na mão dela um livro, alguns outros livros, então nós podemos ver isso na mesa, em alguns outros trechos, alguns outros livros também no chão. Então aqui são os elementos do iluminismo. Identifique o filósofo que aparece na cena. Então já falamos, Jean-Jacques Rousseau, e ele pede ainda, relembre uma das principais obras desse filósofo, O Grande Contrato, onde ele indaga por que o ser humano nasce livre e ele é aprisionado ao longo da história pela sociedade, como escravizado, como, enfim, uma pessoa dependente do comércio, do dinheiro, e nós somos assim hoje na nossa sociedade. Claro que não temos escravos, como era na época, mas nós temos escravos de forma diferente, que você não consegue, não é aquele escravo literalmente que está com uma bola de ferro amarrada no pé, mas enfim, ele tem uma outra forma de ser escravizado, ok? E nós temos aqui os objetivos desse capítulo, tá? Resgatar o pensamento dos filósofos iluministas, como que eles pensavam, de que maneira eles queriam que a sociedade fosse educada, organizada, enfim, sem nenhum tipo de governo de tirania e mais pessoas crescendo e evoluindo. Confrontar os conceitos iluministas com o contexto colonial da América, especialmente da América Portuguesa. Tá? Identificar as causas que motivaram a Conjuração Mineira. Nós vamos falar sobre Tiradentes, enfim, nós vamos falar sobre esse problema todo, e que amanhã é dia 21, dia do feriado de Tiradentes, uma comemoração que nós temos em forma de lembrar o feito que essa pessoa fez para a nossa sociedade, ou pelo menos ele tentou trazer uma nova forma de você ver o mundo e se libertar das grandes opressões que era na época. Na verdade, eles estavam brigando por questão de impostos,
eles lutaram e tentaram fazer uma revolução aqui no Brasil, em Minas Gerais, por conta do quinto, né? 20% da produção deveria ser paga à coroa. Os caras brigaram por 20%. Nós pagamos mais de 60% hoje para a União, para a Federação, e ainda estamos dando risada e fazendo piadinha e meme na internet. É bem assim mesmo. Compreender os fatores que motivaram a conjuração baiana, vizinha dos mineiros. Os baianos também fizeram uma conjuração, também fizeram uma pequena revolução lá, destacando os objetivos dos integrantes desse movimento, o que eles queriam realmente, tá? Relacionar os movimentos ocorridos em Minas Gerais e na Bahia, por que estavam acontecendo, identificando as semelhanças e diferenças, o que tinha de igual e o que tinha de diferente nesses dois movimentos no Brasil. E por último, compreender os elementos que fizeram esses movimentos terem grande importância para o Brasil colônia, né? Eles vão iniciar nesse processo, não vão ter êxito naquele processo inicial, mas ao longo da história esses fatores vão ser muito importantes para que nós tenhamos a nossa liberdade e a nossa independência. O iluminismo, movimento ocorrido lá no século XVIII na Europa, o século das luzes, o século da iluminação, ele defendia, é importante, defendia a autonomia do indivíduo, a liberdade desse indivíduo e o pensamento dessa pessoa. E o fim dos governos absolutistas. Esse era o objetivo quando ele nasceu, esse era o objetivo, tá? O único e exclusivo era esse objetivo para os filósofos na época. Então, quero que vocês marquem essa parte aqui importante. As ideias dos filósofos franceses ecoaram pela sociedade toda da França, da Inglaterra e por toda a Europa, né? Bom, caíram sobre a igreja, nós podemos citar a Reforma Protestante de Martim Lutero, enfim, que aconteceu e que acabou também causando instabilidade. E eram organizadas com base na distinção social determinada pelos nascimentos. Lembra? Distinção social pelo nascimento, tá? Opa, aqui. Não. Tudo bem. Não quer marcar. Enfim, lembra? Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, né? O que nascesse nesse estado, você ficaria nesse estado. Se você nascesse no estado da nobreza, você seria uma pessoa muito mais com privilégio do que quem nascesse no terceiro estado. E a difusão dessas ideias iluministas extrapolou as fronteiras europeias, chegando até a América. Assim, a divulgação de tais ideias levou colonos da América a questionar por que eles estavam sendo explorados pelos europeus. Ora, se a gente tem a nossa própria riqueza, tem nossos próprios recursos e ainda assim temos que pagar uma grande carga tributária, enfim, não está correto isso. Então vão também despertar para um movimento. E no Brasil nós vamos ter a conjuração mineira e a conjuração baiana. A gente vai ver também que na América Latina por completo nós vamos ter grandes revoluções. Vamos ter aí a figura de Simón Bolívar, um grande El Libertador, o nome dessa pessoa que ficou conhecida, né? Enfim, eles fizeram modificações na América. Organizando um pouquinho nossas ideias para nós entendermos o contexto de todo o que a gente está sendo estudado e o que a gente já estudou, a seguir relembre o que defendiam os iluministas europeus. Então, o que eles defendiam? A enciclopédia, grande conjunto de livros feita por Denis Diderot e D'Alembert, eles agruparam todos os conhecimentos de um único livro, né? Assim as pessoas pudessem ler um livro, estaria lendo todos os outros filósofos juntos. Defendiam o desenvolvimento intelectual dos integrantes da nobreza? É lógico que não. Por que a só nobreza ia ter interesse em participar e ter privilégios? Não, eles queriam mais que isso. Eram representantes das classes burguesas? Não, eles representavam todo um contexto. Defendiam um pensamento revolucionário? Sim, revolucionário é modificação. Mudar algo, aquele momento que você está vivendo de subordinação, aquele processo todo que a monarquia
acontecia. Por que a gente estudou a Revolução Francesa? Porque em vários outros lugares também podia ser estudado, mas a francesa, ela foi o auge, foi o apogeu de extrapolou a questão do uso da monarquia para seus fins pessoais. Enfim, as pessoas estavam extremamente desgastadas desse processo. Ok? Então, a letra C. O iluminismo também está relacionado ao surgimento de um pensamento econômico chamado liberalismo, antagonista do mercantilismo, liberalismo econômico, né? Assinale a alternativa que constata uma característica, então essa é a letra E, metalismo, liberdade de comércio, tá? Liberdade de comércio e protecionismo, não, nenhuma dessas outras, apenas a letra E, tá? Liberalismo do comércio era o metalismo. Quanto mais metal um reino tivesse, mais rico ele seria, ok? E como que ele chega na América? Né? Nós tínhamos aqui na América umas classes de pessoas que tinham mais privilégio que as outras. Eram os que chegaram, que começaram a organizar e que eram os donos das terras e que estavam com mais poder aquisitivo na mão. Mas um poder aquisitivo para pessoas ignorantes não servia para nada. Então eles tinham que fazer com que seus filhos fossem educados, instruídos, para serem pessoas que liderariam esse comércio, essas riquezas que eles estavam acumulando. Então contratavam professores na Europa para que viessem para o Brasil, para a sua região, e os educassem, seus filhos, na maneira correta. Então, você não tinha escola ainda no Brasil que ensinasse corretamente a doutrinação como nós temos hoje. Vai lá no maternal, depois vai subindo de nível, vai pro jardim, vai indo até chegar no ensino médio e se formar como um aluno que passou por todas as fases. Depois vai entrar para uma faculdade e vai escolher sua profissão. Para a época nós não tínhamos essa organização, então nós éramos ainda subordinados completamente a Portugal. Então Portugal não queria pessoas tão instruídas em sua colônia, porque uma vez instruída poderia ameaçar essa questão de domínio sobre esse lugar. Então as pessoas contratavam, os mais ricos contratavam esses professores, ensinavam todo o beabá para a criança e depois levavam ele para a Europa. Então ele estudaria em uma faculdade, em uma universidade na Europa, em Lisboa, ou em Madrid, ou na Inglaterra, ou na Itália, enfim, ele escolhesse o lugar mais adequado. Enfim, Portugal atrairia seus alunos para Lisboa, para o grande centro educacional que fosse lá. E lá, uma vez estudando, esses alunos acabavam tendo contato com essas ideias iluministas, com essas maneiras de pensar, com essas maneiras de atuar, e voltavam de lá com essas ideias fervilhando na cabeça, tentando colocar em prática esse assunto na sua respectiva localidade, no seu país de origem, tá? Então aqui diz assim, na Europa do século XVIII foi dominada pelo século das luzes de decorrência de ideias liberais que se propagaram por todas as partes do antigo regime. Combater o antigo regime, combater o absolutismo, esse foi o intuito do iluminismo, tá? Durante esse mesmo século, as ideias iluministas atravessaram o oceano particulares e repercutiram entre os colonos da América, sendo bem recebidos por alguns grupos sociais que utilizaram esse pensamento como base para pedir mudanças na sociedade colonial. E a influência do iluminismo, então, no nosso país aqui. Durante o século XVIII, o Brasil colônia não contava com universidades, aquilo que eu falei tudo para vocês. Então, essas pessoas iam estudar na Europa. A primeira instituição de ensino superior foi somente criada em 1808. Em 1808 nós temos uma particularidade. Lembra da Revolução Francesa? Lembra de Napoleão Bonaparte? Grande inimigo Inglaterra, bloqueio continental, Portugal não respeitou esse bloqueio, desrespeitando, enganava Napoleão. O Dom João VI, ele foi um grande articulador nessa parte, né? Ele tinha muito medo, embora até de raio tinha até medo, era um cagão para tudo isso, mas ele foi um grande estrategista em relação a enganar Napoleão Bonaparte. Quando Napoleão falou, não vai ter ninguém vai poder negociar com a Inglaterra. Como que Portugal não pudesse negociar com a Inglaterra? Portugal devia demais para a Inglaterra. Portugal pegava muito dinheiro emprestado da Inglaterra porque pagava com seus recursos que vinham da colônia, o ouro, riquezas naturais, enfim. Então eles tinham de onde tirar
esse saldo para pagar a dívida. Quando ele decreta o bloqueio, Portugal não podia mais vender. E aí ele mandava carta para Dom João VI, Dom João VI mandava carta para o Napoleão, dizendo, sim, vamos aderir ao bloqueio continental, não vamos mais vender com os ingleses. Depois mandava carta para os ingleses, falando, não vou aderir a bloqueio nenhum, vou continuar negociando com vocês, e a coisa vai fluir normalmente. Então ele ficou por um ano, Dom João VI, enganando Napoleão. Quando ele descobriu que toda essa farsa existia, ele pediu que os seus soldados invadissem Portugal. E aí Portugal fez a melhor atitude, né? Lutou? Não, ele fugiu. Foi um covarde nesse processo todo, né? Então eles abandonam todo o reino de Portugal e se mudam para o Brasil. Aproximadamente 25 mil pessoas vieram morar no nosso país. Aí foi o caos, né? O Brasil não estava preparado para nada, então, enfim, nós temos esse processo todo que a gente vai estudar especificamente. Mas onde é que o professor quer chegar? Quando ele chega no Brasil, ele cria um monte de coisas boas, Dom João VI, para o nosso país, tá? Entre elas foi a primeira instituição de superioridade aqui no nosso país, tá? Diferentemente do que ocorreu na América Espanhola, onde as primeiras universidades foram fundadas lá no século XVI. Tá? Então olha só, nós estamos atrasados até nesse processo com alguns países da América do Sul, tá? Nossas universidades chegaram depois. Bom, nas colônias inglesas elas surgiram durante o século XVII. Então olha só, espanhola no século XVI, inglês no século XVII e o Brasil no século XVIII. Então isso deixava nós amarrado a essa questão, porque nós tínhamos um povo que era quase que 90% ou 98%, 95% das pessoas analfabeta. E quanto mais analfabeto for uma população, muito mais fácil você enganá-lo, ludibriar, fazer com que ela acredite em tudo que você fale, e isso torna a pessoa manipulada muito facilmente. Quando você tem um grau de educação maior, você analisa os fatos e fala, estão me enganando, não é assim, não é correto. E as pessoas se formavam lá em 3 profissões básicas lá: médico, advogado ou engenheiro. Eram essas três grandes profissões que elas atuavam, e depois vinham para o Brasil atuar e ser um grande profissional nessa área. É claro que nós carecia de muitas outras profissões, mas era o que oferecia na época, então tinha essa falta. Hoje nós temos uma universidade que tem uma gama infinita de profissões que você pode escolher, e é lógico, né, vai escolher a que mais que você se encaixe, tá? E aí depois vem a questão financeira, enfim, isso tudo pode ser pensado durante esse processo. Então aqui está, direito. As universidades eram em Coimbra, onde cursavam direito, ou em Paris para cursar medicina. E também tinha engenharia, que era também uma das profissões que era utilizada. Muitos deles, influenciados pelas ideias iluministas, voltavam para a colônia questionando determinações metropolitanas e a falta de liberdade, tá? Por exemplo, no Brasil nem jornal tinha para ser divulgado essas notícias. O jornal era o seguinte: você publicava uma notícia, enviava isso para a Europa, imprimia esse jornal, retornava para o Brasil e divulgava. Então a notícia que estava sendo divulgada, estava sendo lida agora, talvez acontecesse há 3 meses atrás. Então era muito defasado a parte de informação para a população. E temos que lembrar que nem todos tinham acesso a essa leitura, porque não sabiam ler nem escrever. Então a população é extremamente analfabeta. Em muitos casos, eles se tornavam também difusores de publicações consideradas proibidas, por conterem críticas ao governo metropolitano. Então, eles se cercavam de todas as maneiras, esse governo, para que ninguém penetrasse a sua integralidade. E uma vez não questionando, ninguém se exaltava, ninguém achava que estava tudo mil maravilhas. E, na verdade, estavam sendo enganados há muito tempo, esse processo todo. Interpretando um documento, então. Nos séculos 17 e 18, o governo central português colocou-se como um sólido muro entre o Brasil e o resto do mundo. Todos os intercâmbios oficiais exigiam baldeação em Lisboa. Havia apenas um caminho oficial entre o Brasil e o mundo exterior. Os produtos brasileiros precisavam passar pela alfândega e as pessoas pela burocracia da corte.
até mesmo para se educar. Os mesmos mecanismos funcionavam na direção inversa. Mercadorias de diversas praças chegavam ao Brasil num fluxo sempre controlado de perto pelos agentes metropolitanos. Como no interior do continente, as fronteiras terrestres eram extensas e escapavam ao controle efetivo das autoridades centrais. Pelo sertão sempre ocorreram trocas com outros governos e com vizinhos, sobretudo os espanhóis da região platina. Isso que a gente assiste hoje, contrabando disso, contrabando daquilo, sempre existiu no Brasil, tá? Por esse país gigantesco que nós temos, essa é a dificuldade de você manter um isolamento por completo. Então você vai ter falhas. Na época já tinha falhas e hoje nós temos falhas. Imagine então como é que era naquela época. Enfim, é o que eu quero para você dizer. Portugal tentava ao máximo controlar a sua população na educação, nas maneiras de pensar, na maneira de agir, enfim, isso tudo levava a esse questionamento que não era muito bom para o lado de Portugal. Ok? Então nós vamos ficar com essa parte para não se estender muito o vídeo. A gente vê isso numa aula posterior que essa semana vai acontecer, tá? Vai ter mais uma aula e mais uma aula só sobre exercícios, beleza? Abração para vocês, 8º ano, até a próxima.